Bom dia, turma. Tudo bem com vocês? Quem está falando aqui é o professor Elias de Matemática. E hoje, tá, a gente vai falar de medida de tendência central, tá? Ou medidas de tendência central. O que são as medidas de tendência central, pessoal? Bom, as medidas de tendência central são chamadas, no caso, né, de média, mediana, tá, e moda, tá? De posição ou tendência central. Então, quando eu estou falando, tá, de medidas de tendência central, a gente está falando de média, mediana e moda. Tá? Para cada uma dessas medidas de tendência central, a gente tem um cálculo específico. Bom, primeiro a gente vai falar sobre média aritmética, que é uma coisa que está bem próxima de vocês. Tá? Média aritmética de um conjunto de números é a soma de números, tá, dividida pela quantidade de números do conjunto. Então, por exemplo, normalmente, tá, isso aqui para vocês não vai fazer nenhuma diferença agora, mas a média a gente representa por x barra, tá? Que é o quê? É a soma de todos os elementos do conjunto, tá? Dividido pela quantidade de elementos que a gente tem. Então, por exemplo, galera, calcule a média aritmética dos números 4, 5, 6, 8 e 7. Como é que eu faço para calcular essa média aritmética? Eu vou copiar aqui, ó, x barra, tá? Que no caso aqui vai ser a média desses números. E vou fazer o quê? Eu vou somar todos esses elementos. Quem são esses elementos? É 4, mais 5, mais 6, mais 8, mais 7. Beleza? Tudo isso aqui, galera, tem que estar dividido pela quantidade de elementos que a gente tem. Que é quanto? É 5. Tá? Então isso aqui vai ser igual a quanto? Ó, 4 mais 5 dá 9. 9 com mais 6 dá 15. 15 com mais 8 vai dar 23. 23 com mais 7 vai ser igual a 30. Então, aqui vai ser 30 dividido por 5. Isso quer dizer o quê? Que a média desses 5 números, né, é 6. Beleza? Então, galera, cada número desse aqui representa um elemento. Tá? Que poderia ser uma nota, poderia ser a variação, tá, de vendas de um produto de um determinado período. Beleza? E essa quantidade representa 5 elementos. Como eu quero saber a média aritmética, o que eu faço? Eu somo esses elementos e divido por 5, tá? A média aritmética aqui, no caso, vai ser 30 sobre 5. Beleza, pessoal? Essa média, galera, também pode ser uma média ponderada. Quando que é uma média ponderada? Uma média ponderada é quando a gente tem pesos, tá? Então, olha só. Definimos média ponderada de 2 ou mais números, tá? O quociente da soma dos produtos desse número, tá? Pela soma dos seus respectivos pesos. Como assim, professor? Bom, olha só. Primeiro bimestre, o aluno ele tirou 5, tá? E a primeira nota tinha peso o quê? Tinha peso 1. No segundo bimestre, ele tirou 6, tá? Só que a segunda avaliação tinha peso o quê? Tinha peso 2. No terceiro bimestre, ele tirou 7, só que nesse terceiro bimestre a avaliação tinha peso o quê? 2. E no quarto bimestre, ele tirou quanto? Ele tirou 8, tá? E o peso era 3. Então, como é que eu faço a média ponderada? O que você observa? Apesar das notas que ele tirou aqui, cada nota tem um peso específico. Então, como é que eu faço para calcular a média ponderada? Então, eu vou fazer x barra, né? XP. Vai ser o quê? Vai ser 5 vezes 1. Ó, a nota 1 vezes o peso que ela tem, mais 6 vezes 2, mais 7 vezes 2, mais 8 vezes o 3. Tudo isso aqui dividido por quanto? Eu vou dividir pelo número de elementos? Não, né? Vou dividir pelo número de pesos, beleza? Então, o peso aqui vai ser quanto? 1 mais 2, 3, mais 2... Perdão. 1 mais 2, 3. 3 mais 2, 5. Então, é dividido por 8. Beleza? Então, aqui o peso dá 8, tá? 3, 5, 7 e 8. Agora, a gente vai fazer o quê? Vai multiplicar. 5 vezes 1 vai dar 5. 6 vezes 2 vai dar 12, tá? Mais 7 vezes 2 vai ser 14. E 8 vezes 3 mais 24. Tá? Tudo isso dividido por quanto? Dividido por 8. Ó, 5. Vamos fazer aqui de trás para frente, né? Aqui vai dar 34 mais 24. 14, perdão, mais 24 vai dar 38. Com mais 12 vai dar 50, né?
com mais 5 vai dar 55. Então, a média aqui vai ser o quê? 55 dividido por 8, beleza? E se você efetuar a divisão, você vai encontrar mais ou menos 6,8 de média, beleza? Então, a média aqui vai ser aproximadamente 6,8, tá? Então, vai ser 6,8. Tá? Podemos utilizar o cálculo de médias ponderadas quando os valores da variável se apresentam numa distribuição de frequência absoluta. Então, se for uma frequência absoluta, a gente vai usar o mesmo esquema. X barra vai ser igual a quem? Esses aqui são os elementos, tá? Então, vai ser 2 vezes 5, mais 3 vezes 8, mais 8 vezes 6, mais 10 vezes o 4, tá? Ó, a frequência está aqui, beleza? Ó, aqui vai dar 10, né? 4 mais 6 é 10. Com mais 8, 18. Com mais 5, 23, beleza? Agora a gente soma tudo. Quem vai ser o x barra, pessoal? X barra vai ser 2 vezes 5, 10. Mais 3 vezes 8, vai dar 24. Mais 8 vezes 6, vai dar quanto, pessoal? 8 vezes 6 vai dar 48, mais 40, tudo isso dividido por 23. Então, qual é o valor de x barra, pessoal? X barra vai ser igual a 122, né? Dividido por 23, que é aproximadamente, tá, pessoal? 5,3, ok? Então, é aproximadamente 5,3. Tá certo? Você pode efetuar a divisão para poder fazer esse cálculo. Bom, galera, a gente também tem a mediana. O que é a mediana, pessoal? Ó, dado um conjunto de números ordenados, seus elementos em ordem crescente, a mediana é o elemento que ocupa, tá, o termo central. Aqui, propositalmente, eu coloquei esses elementos aqui em ordem não crescente. Por quê? Se você receber uma quantidade de dados e ele não tiver ordenado, tá, ele vai te dar um elemento central errado. Então, assim que você recebe uma lista de números, você tem que observar se essa lista está ordenada. Se ela não estiver, você vai ter que ordenar, tá? Então, o que a gente faz? Ela está ordenada? Não, a gente vê que ela não está ordenada. A gente vai ordenar. Então, aqui vai ser 14, né, primeiro. Depois do 14 vem quem? Vem o 15. Depois do 15 vem o 16. Depois do 16 vem quem? Vem o 18. Depois vem o 19, depois vem o 20, depois vem o 22. Tem quantos elementos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Quem é o elemento que está no centro, pessoal? Ó, se você olhar para cá, daqui para cá tem 3, né? E daqui para cá tem 3. Então, quem é o elemento central aqui, pessoal? O elemento central é o elemento que está no meio, que é quem? É o 18, tá? Então, a gente diz que a mediana é igual a 18, beleza? Nesse caso aqui, a gente tem uma lista de números que é o quê? Ímpar, tá? Professor, e se for par? Bom, primeira coisa, a gente vai seguir a mesma ordem. Tá? Aqui tem um exemplo. E o que a gente tem que observar? A gente tem que observar se essa lista está ordenada, né? De número crescente para número da forma crescente, né? Então, olha só. Esses números estão ordenados? Com certeza, ó. 5, 6, 8, 9, 10 e 12. Então, essa lista está ordenada. Agora, olha só. Aqui, eu poderia dizer que o 8 é o elemento central? Não, porque aqui eu tenho dois elementos, aqui eu teria 4. Eu posso dizer que o 9 é o elemento central aqui também? Não. Por quê? Porque se eu pegar o 9, ó, aqui vai sobrar 3, aqui vai sobrar 2. Quando o número de elementos for par, o que a gente faz? A gente vai pegar os dois elementos que estão no centro. No caso aqui, ó, é o 8 e o 9, tá? A gente vai somar esses dois elementos e vai fazer o quê? Vai dividir por 2, beleza? Então, o que a gente faz? A gente vai pegar, no caso aqui, a mediana, né, que é o elemento que está no centro. Já que o conjunto de elementos é par, vai ser o quê? Vai ser 8 mais 9 dividido por 2, beleza? Então, isso aqui vai ser 8 mais 9, 17, dividido por 2, que vai ser 8,5. Então, se os elementos não estiverem ordenados, a gente vai ordenar da forma crescente, tá? Do maior para o menor, e vai ver se esse conjunto é ímpar. Se ele for ímpar, a gente vai pegar justamente o elemento que está no meio. Agora, se o número de elementos for par, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar os dois elementos que estão no centro, né, no meio dessa listagem,
vai somar e dividir por 2, beleza? E por fim, a gente tem quem? A gente tem a moda. Bom, galera, a moda é fácil, tá? Você não precisa nem fazer conta. Primeiro, para a gente determinar a moda dentro de um conjunto, a gente precisa definir o quê? O que é uma moda? Bom, pessoal, moda é normalmente o elemento que aparece com maior frequência. Por exemplo, na sua sala de aula tem 24 pessoas. Se dessas 24 pessoas, né, sei lá, 14 utilizam lapiseira para poder responder exercícios de matemática, quer dizer o quê? Que a moda é usar lapiseira para resolver exercícios de matemática, tá? Ao invés de usar caneta, os outros 10 utilizarem. Então, moda é o elemento que aparece com maior frequência. E a gente representa, pessoal, a moda pela letra MO, tá? Então, moda aqui, ó, é MO, beleza? Representa a moda. Bom, vamos verificar qual é o elemento que aparece com maior frequência aqui, ó. Aqui, galera, ó. 1, 2, 3. O 3 aparece 3 vezes. Vamos ver se tem mais algum elemento que aparece 3 vezes. Não, né? Ó, o 3, ó. 3 aparece 4 vezes, ó. 1, 2, 3, 4. Como o 3 foi o elemento que apareceu com maior frequência, a gente diz que a moda é 3. Só isso. Beleza? Aqui, pessoal, qual é o elemento que aparece com maior frequência? Ó, a gente tem o 2. Tem o 2 aqui que apareceu 2 vezes. E a gente também tem o 6, que apareceu 2 vezes, né? E agora, professor? O 2 apareceu 2 vezes, o 6 apareceu 2 vezes. Quem é a moda? Bom, galera, para ter moda tem que ter frequência. Se as frequências são iguais, isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que a moda é 2 e a moda é 6. Beleza? Você pode ter mais de uma moda, não tem problema, tá? Você precisa ter frequência, o elemento precisa aparecer mais de uma vez. E aqui, galera, quem é a moda? 1, 3, 5, 8 ou 9? Então, galera, aí você poderia falar assim, professor, a moda aqui é, por exemplo, o 9, que é o elemento maior. Mas não. Esses caras aqui estão representando elementos. A gente não vê eles como valor numérico, a gente vê eles como elementos. A gente tem que verificar o quê? Se tem frequência. Tem frequência aqui? Não, tá? Então, como não tem frequência, não há moda, tá? Porque para ver moda, tem que haver o quê? Frequência. Beleza? Então, pessoal, essa é a nossa aula de medida de tendência central. Eu tentei falar mais rápido assim possível para o vídeo não ficar muito longo, porque os conceitos são simples, tá? Então, pessoal, boa aula para vocês. Até a próxima. Fui!